Olá! Hoje vamos falar das mudanças que o Mark Zuckerberg está promovendo nas suas redes sociais. Estamos começando bem o ano, já passando raiva. Mark Zuckerberg anunciou essa semana uma série de mudanças em suas políticas de publicação de conteúdo. E isso vai afetar todas as redes que faz parte do grupo Meta: Instagram, Threads e Facebook. E aí, à medida que eu for falando dos pontos, eu vou ilustrar com a própria divulgação desses itens pelo próprio Mark Zuckerberg. Mas o ponto principal aqui é que ele está acabando com a moderação de conteúdo e checagem de fatos. Agora, ao invés de remover conteúdos considerados falsos ou com discurso de ódio, os posts vão ganhar uma nota de comunidade. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. E sim, você já viu esse filme antes. O Marquinho está seguindo os passos do Elon Musk. O Elon também acabou com a moderação de conteúdo e adicionou as notas de comunidade para ter alguma coisa. Além disso, Musk também entrou de cabeça na campanha de Trump e agora está colhendo alguns frutos com isso. Zuckerberg não queria ficar para trás. Inclusive, o próprio Elon Musk elogiou a atitude do Mark Zuckerberg. Vira aquela máxima, né? Se o Elon Musk achou bom, provavelmente é horrível. Mesmo as redes de Mark Zuckerberg sendo mais populares e lucrativas que o Twitter, Elon ganhou algo que interessa muito Zuckerberg: poder político. E o poder político não se compra, se conquista. E aí não basta dinheiro apenas. Precisa se alinhar aos grupos políticos e redirecionar seus recursos para esses grupos políticos. Esse é o movimento que o Mark está fazendo agora. Está mudando as suas políticas para favorecer o grupo político de Trump. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Sem as checagens de fatos, qualquer pessoa pode postar livremente qualquer coisa, seja fake news ou informações distorcidas, discursos e ataques a minorias, sem nenhum tipo de punição ou remoção desse conteúdo, apenas uma nota de comunidade. Por exemplo, no pacote de mudanças passa a permitir que os usuários classifiquem gays e trans como doentes mentais. Outro exemplo é que a regra que não permitia associar mulheres como objetos domésticos e propriedades ou objetos em geral foi removida completamente. Isso em um ambiente que já é bastante tóxico e agressivo, com as medidas mais restritivas. Agora a coisa vai piorar bastante. Então, a partir de agora, quem fizer esse tipo de postagem vai ganhar no máximo uma nota de comunidade. Mark Zuckerberg diz que essa é a melhor forma de resolver o problema, evitando assim erros pela plataforma. We built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. É tipo se o banheiro estragar, entupir, fazer aquela bagunça toda e você resolver o problema colocando uma plaquinha, banheiro quebrado. A justificativa é que os checadores de fato estavam cometendo erros porque estão enviesados. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. Ou seja, se o checador de fato falar que um político de extrema-direita está divulgando informação falsa, é porque o checador de fato é enviesado. E claro, não podia faltar a justificativa da liberdade de expressão. Zuckerberg justifica que essas atitudes são para combater a censura que a União Europeia e países como o Brasil vêm promovendo. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. Outra mudança é que o Instagram, o Facebook e o Threads vão recomendar mais conteúdo de política. A pergunta é: qual será o conteúdo de política que essas redes vão privilegiar? Como os algoritmos são completamente fechados, não dá para saber. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed. So we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. E a loucura é tão grande que a Meta já alterou temas LGBTA+, para nomes mais genéricos, tipo arco-íris, algodão doce e pôr do sol dourado.
Esse movimento, muito distante do discurso de liberdade de expressão, promove um retrocesso na luta contra o preconceito e o ativismo dos direitos trans e LGBT+. Bom, e o que acontece agora? A União Europeia já refutou as acusações de censura e provavelmente nos próximos dias vão avaliar essas mudanças. A União Europeia multa constantemente a Meta por violações de leis e regras, e muitas vezes funções como o uso de inteligência artificial são bloqueadas por não respeitar as leis de privacidade e processamento de dados. O Brasil já pediu maiores esclarecimentos sobre essas mudanças. A Câmara de Deputados vai convocar o representante da Meta no Brasil para explicar melhor essas mudanças. E como a Justiça já demonstrou, dependendo das violações, é provável que as redes possam ser multadas ou até mesmo bloqueadas no Brasil. A deputada Duda Salembert já está entrando na Justiça contra essas mudanças, principalmente porque eles dão um passe livre para discurso de ódio contra pessoas trans e LGBT+. Essas mudanças só estão começando e muita coisa vai acontecer. Mas muita gente já está preocupada, principalmente com o impacto que isso pode ter nas próximas eleições. Se atualmente já é difícil controlar a proliferação de ataques e fake news nas redes, imagina apenas com notinhas da comunidade e algoritmos favorecendo grupos políticos específicos. Mas é sempre bom lembrar que nenhuma rede social está acima das leis ou da Constituição do país. E nem que as leis dos Estados Unidos valem no mundo todo. Não valem. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes já deu uma declaração reafirmando que o que vale no Brasil são as leis do Brasil. E como vimos com o episódio do Twitter e o Elon Musk, as redes sociais só continuam a operar no Brasil se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Eu também sempre gosto de lembrar do agora ministro do Supremo Dino falando que nenhum termo de uso se sobrepõe ou substitui a Constituição. Esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Inaceitável, isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso. A Bíblia, e eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. Em não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. E ataques a pessoas trans e mulheres continuam sendo crime no Brasil. E não é porque um bilionário sedento de poder liberou que a justiça vai liberar também. Mas provavelmente vai ficar um pouco mais difícil. E as redes do Mark Zuckerberg não vão colaborar muito. Mas lembrando que também por falta de colaboração do Twitter com a justiça, foi um dos principais motivos por que a rede foi bloqueada. Lembrando também que o STF está julgando o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Justamente a responsabilidade das redes sobre os conteúdos publicados. Bom, essa história só está começando e ainda vai dar muito pano para manga. É bem provável que gere muitos desdobramentos. Foi até complicado fechar esse roteiro porque a toda hora surge um fato novo, uma declaração nova. Meus amigos, 2025 vai ser um ano bastante complicado. É isso aí. Já se inscreva no canal para acompanhar todos os desdobramentos e novidades dessa história. Já deixa o seu like e até a próxima.